E eu pensei no trabalho da Madre Teresa. Teve uma época que eu fiquei apaixonada por ela. Porque ela cuidava e dava comida para as pessoas, e as pessoas pensando assim, nossa, mas ela está se sacrificando. Mas para ela era um ato meditativo. Eu estou cuidando deles para lembrar a mim que isso não existe. Só existe o amor que eu estou dando para eles. Não existe uma pessoa doente ali. Sim. Não existe uma pessoa com lepra ali. Não existe uma pessoa... Não existe. Mas eu posso olhar e me enojar, ou eu posso olhar e ter pena, ou eu posso olhar e ter ódio daquela situação. Eu não queria estar passando por aquela situação. Ou eu posso olhar e pensar, eu quero estar com Cristo, eu quero ver Cristo ali. Sim. E daí você pode ver, porque o outro, você trata o outro como você mesma. Quanto de amor você tem que você pode doar, né? E eu não digo assim, vá caçar alguém para... Não precisa ser voluntária para nada. Ou aonde você está é o que você tem que fazer. E nessa oportunidade que eu tive, eu olhava meu pai e pensava sobre isso. E sobre o caminho que ele traçou. Que eu projetei junto, mas ele traçou um caminho que era de expurgação e expiação. O que eu achei mais legal foi que, assim como a gente nasce e vai tendo consciência dos bracinhos, das perninhas, da boca, da cabeça, a morte também é assim. Você vai ficando tão fraco que daí você vai perdendo os sentidos dos bracinhos, das perninhas. E isso aconteceu só no último dia. Uau. Meu pai estava consciente todo o tempo. Então, tudo que ele tinha, ele compartilhou. E eu pude ter. Então, eu me senti presenteada. E porque como eu não sou uma agente de saúde, eu só faria isso, só estaria perto de uma doença se fosse na minha casa. Eu sou uma professora, eu não sou um enfermeiro, etc. E, ao mesmo tempo, eu consegui amar essa profissão de médico. Eu realmente nunca tinha entendido porque um médico se tornava um médico, porque um enfermeiro se tornava um enfermeiro. Mas a quantidade de compaixão que eles têm, a vontade de cura que eles têm, é gigantesca. Isso foi... Eu nunca tinha visto isso. Eu olhava os médicos, são médicos. Não olhava... Mas o que será que leva uma pessoa a querer ser médico? Pois é. E daí eu achei... Meu Deus, foi um mundo... como antes... Eu passava nos hospitais e pensava, nossa, eu olhava a doença. Eu olhava assim, nossa, é um lugar onde as pessoas estão doentes. Mas é uma projeção que diz, esse é o caminho para ir à vida eterna. E não exatamente à morte, porque a pessoa só consegue, e eu estou falando dos profissionais de saúde, e também os doentes, mas a gente só consegue transcender a doença curando. E no começo a gente acha que é por remédio, por mágica, por transplante, por diabo 4. Mas a gente só transcende no amor. E o médico só fica bem quando a pessoa está bem. E às vezes a pessoa está bem sem um fígado. Às vezes a pessoa está bem sem um minguinho. Nossa, você acabou de me lembrar de uma historinha que eu vi esses tempos aí nas redes, né? Não sei qual que é agora. Que diz que teve uma paciente de um médico que foi fazer alguma cirurgia, fez e ela estava se recuperando e daí tinha que fazer aqueles check-ups, né? Então ela tinha que ir lá, ver ele ver ela, examinar e tal. E aí ela perguntava pra ele, como é que eu tô, médico, né? Daí ele falava, você tá ótima, você tá super bem, né? Sua recuperação tá indo super bem. E daí diz que ele, toda vez que ela vinha, ele falava a mesma coisa pra ela. E ela ia vivendo a vida dela, não sei o que. E daí eu acho que ele morreu. Alguém entrou no lugar, você escutou? Eu escutei. E daí ela voltou, ela voltou lá, e daí ele... O médico novo leu o... Ele falou, você é fulana? Olha, nossa, você era caso de estudo da faculdade, que ele dava aula. E daí ele disse que falou que tava... como é que você ficou tanto tempo, né? Ele deu o diagnóstico dela, que estava, por exemplo, com metástase, sei lá o que. Sim, uma isso. Coisa assim. Que era... E daí em 2, 3 meses ela morreu, né?
Foi muito engraçado isso. Sim, então assim, ele falou, esse médico então falou pra ela que ela era um caso de estudo, e daí deu então, né, O o diagnóstico real entre aspas, e daí aparente. só a partir daí que ela escutou algo diferente de antes, ela começou a ficar mal e morreu. Porque a gente acredita na morte, né? Então quer dizer que a partir de um momento que o médico falava que ela estava boa, que ela estava melhorando, ela acreditava nisso. E ela realmente estava ficando bem, que ela estava bem. A partir do momento que ela escutou algo diferente, ela já começou a passar mal e entrar em resistência. Entregar os bets. Entregar os bets. E o que eu vejo também é que, por exemplo, os dois médicos estavam corretos. Porque um pensava, eu tenho que dizer a verdade. E o outro dizia, eu tenho que curar, né? Eu quero curar essa pessoa, eu quero que ela fique bem. Os dois, né? Um foi pela ética, vou falar a verdade, que ela não está tão legal assim. Que isso que está acontecendo no diagnóstico. E o outro, ele falava que queria ver, porque ele já tinha um relacionamento, né? Foram anos que ele foi verdade. era um geriatra que tinha anos de relacionamento com ela e com a família, e daí ele foi substituído e o outro achou que o anterior ele tinha um outro método de trabalho. E eu vejo que a gente não pode ver o erro, a gente tem que ver o acerto, né? Porque eu fico pensando sempre naquela lição 135. Tudo o que foi feito, tudo foram os mestres te levando. Então, se eu encontro esse médico está me dando a chance de eu me entregar para Cristo agora, eu me entregar para a luz agora. Eu não quero mais meu ego. E eu quero estar em Deus. Porque, na verdade, a nossa luta na vida é pela paz e pelo amor. É paz e amor que eu quero na minha vida. Eu não preciso de mais nada que não seja paz e amor. Então, porque eu não preciso do meu corpo. Sim. Então, e o único equívoco está em acreditar que para chegar à paz tem que passar por um sacrifício, por uma dor, para chegar por uma guerra, para chegar até lá. Ou também tem aquela questão, né, que temos muito com os coaches, que acredite que você está bem, pense positivo, pense como a Louise Hay. Sim. Esteja o tempo inteiro tentando modificar, pense positivo que você vai estar bem, seja abundante e não seja escasso, mas tudo isso no sentido de mudar o mundo, de transformar o mundo, mas o mundo não é eterno. É uma coisa que a gente consegue, de fato, consegue modificar a vida, mas não é para sempre. E não é aquilo que vai resolver. Eu estava pensando sobre aquele livro Desaparecimento do Universo. Tem um momento que, eu não sei se o Arthur ou a Cursar fala pro Gary, que pergunta assim, por que vocês não resolvem essa questão, vamos dizer, pagam esses boletos desse mês para mim e o mês que vem? Ele fala assim, porque se a gente resolver esse problema agora, mês que vem você vai vir com outra vontade, e o outro mês você vai vir com outra vontade. Mês eu quero casar com uma mulher loira, o outro mês eu quero ter um carro, o outro mês eu quero viajar para o Havaí, que ele tinha, sei lá, o outro mês, então, e é assim. É assim. É assim porque a gente quer modificar a realidade. Mas, se você realmente cura a tua mente e começa a olhar tudo como ilusório, volto a falar aquela frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, a gente